É, desculpa, eu trago aqui um estudo que é, do meu entendimento, ainda não vi esse estudo, nem essa palavra, em lugar nenhum, nesses meus 74 anos de vida. E vamos ver se eu consigo me fazer entender, trazendo dos dias que eu vou trazer o estudo aos dias de hoje. Eu botei por título o estudo, porque uma parte está muito em voga hoje pelas igrejas pentecostais, e aí eu quero trazer para desmistificar o que eles tanto apregou, que é o inverso do que Deus fez. Então, o estudo é o estupro do rei Davi e o aborto de Deus. Chegaremos lá. 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Aí é que vai começar o problema. E aconteceu, verso 2, e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Uria, o heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la a ele. E ela veio a ele e se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. O rei deveria estar com seus homens em combate, mas ele preferiu ficar prevaricando no palácio. Ele, como mandante, ele deveria estar na frente. Ao despertar numa tarde, ele viu a mulher se banhando e quis saber quem era aquela mulher. Foi-lhe dito quem era ela e que ela era casada. Palavras minhas, aspas. Mas eu sou o rei, tudo também é meu. Mandou que mensageiros a trouxessem à sua presença e ele deitou com ela, manteve relações sexuais sobre a força do seu poder. Hoje isto é estupro, o que o rei fez. Isto é ou não é um estupro? Porque nos dias de hoje, o homem ele subjuga as mulheres pela sua força bruta. Mas, nesse caso de Davi, ele subjugou Betseba pelo poder da coroa real. E ela
cedeu, porque ele era o rei, ele era o dono do poder. Então ele tudo podia, como não poderia, porque ela era mulher casada e ele também era homem casado. Ele não poderia nem olhar para ela com um olhar impuro, que dirá mandar que ela viesse à sua presença, deitado com ela, tendo relações sexuais com ela, na forma de estupro. Verso 5. E a mulher concebeu e mandou a dizer a Davi, estou grávida. Aí é que é o problema. Davi engravidou Betseba. E agora? Com o seu marido no front de guerra. E ela aqui grávida. Como vai ser? O rei deve ter se esquecido desse ato pecaminoso, que tem consequências. Batseba, passado algumas semanas, ela manda avisar ao rei que estava grávida. Ela engravida por meio de uma violência. E hoje, em nossos dias, é sempre o mais forte subjugando as mais fracas. Nosso caso, violências sexuais. Verso 6. Verso 6. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o Eteu, e Joabe enviou Urias, o Eteu. Verso 6. Então, Joabe tira do front de guerra o marido de Betseba para enviar à presença do rei Davi. Para enviar à presença do rei Davi. Verso 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe e como estava o povo e como ia a guerra. Olha só como Davi é dissimulado, é falso, é mentiroso e não é verdadeiro. Ele tem um plano traçado para que Urias tenha a paternidade dessa criança que Betseba já lhe disse que está grávida. O mau caráter. O rei já tem todo um plano traçado. Verso 8. Depois disse Davi a Urias, desce à sua casa e lava os pés, e saindo Urias da casa real, Joabe casa real logo lhe mandou um presente da mesa do rei. Agora ele vai tentar jogar essa paternidade para Urias, mandando que ele vá para casa, lave os pés, ou seja, tenha relações sexuais com Betseba. Se ele tem relações sexuais com Betseba, não tem exame de DNA. Ele é o pai da criança. Ou seja, Urias tem relações sexuais com sua mulher, para que o seu pecado não venha à tona. 9. Porém, Urias, ele não foi para casa, ele deitou na porta do rei. Dormiu com os servos do rei à porta do rei.
Isso é que é dignidade. Não, eu não posso estar aqui usufruindo do bom e melhor, porque eu estou aqui. Eu não estou aqui por nenhum feito heróico que eu tenha cometido, que eu tenha efetuado para estar sendo homenageado pelo rei. Não fiz nada excepcional para eu estar aqui. Então, não é correto eu estar agora na minha casa, usufruindo do bom e melhor, e os meus companheiros estão no front de guerra. Não, preferiu ficar ali. Isso é que é uma dignidade, dignidade que o soldado tinha, que o rei não tinha. Muito pelo contrário. Verso 10. Verso 10. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu a casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada, por que não desce a tua casa? Davi toma ciência que Urias não dormia em casa e quis saber por que não dormia em casa. Disse, olha a resposta de um homem íntegro, um homem correto. Disse Urias a Davi: a arca, e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Que dignidade, que lição de moral que ele dá no rei. Ele desarma, começa a desarmar todo aquele plano do rei para que ele fosse para casa. Homem justo e honesto. Verso 13. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele o embebedor. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Vejamos mais uma maldade do rei para encobrir seu crime de estupro. Embebedou Urias na esperança de que bêbado fosse ter com sua mulher, mas dormiu com os seus servos. Davi está planejando, mas ele está diante dele, tem uma pessoa que é superior a ele, é melhor do que ele. 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, mandou-la por mão de Urias. Covarde, né? Covarde. Veja só, Davi é tão venal, e olha que é um homem segundo o coração de Deus. Comete estupro com uma mulher casada. E ele escreve uma carta mandando que Urias seja colocado na linha de frente da maior força do inimigo para que ele morra. O mais terrível nessa história é que aleluia, que o próprio Urias está levando sua sentença de morte, já decretada pelo rei, que não tem nenhuma hombridade, mas ele tem um título. E esse título que vai atrapalhar a vida dele.
Ele tem um título de que ele é segundo o coração de Deus. Agora, aqui eu vou dar um. 26 e 27 agora. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou seu senhor, porque Joabe o colocou na frente de batalha e ele foi morto. E ele morreu. 27. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu maus aos olhos do Senhor. O que foi que pareceu mal aos olhos do Senhor? O que Davi fez? Estrupo de Betseba, embebedou Urias 2 vezes e o assassinato de Urias, um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá. Betseba, passado seu luto, vai a Davi e Davi a recolhe em Casael. Porém, esse estrupo e o assassinato de Urias pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou Natã a Davi e apresentou-se ele a Davi e disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Então, Deus inspirou Davi, ao profeta Natã a contar uma história de um poderoso contra um fraquinho, que era o caso de Davi e o caso de Urias. E a ovelhinha era Betseba. Ele poderia ter muitas outras ovelhas, mas não precisava mexer na ovelhinha, a única ovelhinha do seu servo. Então, contou, verso 9. Olha o que vai falando da história, né? Por quê? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Está vendo a quantidade de crime que Davi praticou, começando com uma prevaricação, porque ele estava prevaricando. Ele tinha que estar na guerra, ele tinha que estar no front de guerra. Ele não era para estar no palácio. Não era a época dele estar no palácio. Era a época dele estar na linha de frente da guerra. Mas ele estava no palácio. Aí pegou uma desavisada, que foi também se banhar mas isso não dá direito. É a mesma coisa. Ele viu a Betseba nua, se encantou com ela e mandou chamar. Hoje, o estrupador, o tarado, ele vê uma menina com shortinho, um shortinho curto, uma mini saia, ele já acha que ele tem o direito de ter relações com ela. Ela pode estar até nua, mas ele não tem, nós não temos esse direito de fazer nada que não seja consensual. E o que o Davi fez não foi consensual, foi na força. Foi na força do seu poder. Hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Então, vamos lá. Continua. Verso 15. Não. Verso 14. Todavia, porquanto, com este feito, deste lugar sobremaneira a que
os inimigos do Senhor blasfemem também. O filho que te nasceu certamente morrerá. Você já imaginou essa criança? Porque gaiato sempre teve gaiato. Essa criança, como vou usar o termo que está se usando hoje, essa criança iria sofrer muito bullying. Olha, o filho aí da estrupada. E tá entendendo? E o nome do Senhor ia ser segundo o coração de Deus. Olha como é que pode. Então isso daí também perturbou. Então o que foi que Deus falou? Blasfemaram, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Verso 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Vamos acompanhar o raciocínio. Vamos ao verso 10. Vamos voltar. O verso 10, Deus diz assim, pois agora não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Ele não tinha esse direito. Ele não tinha. Ele atraiu para si, nesse episódio, a ira de Deus. Deus ficou irado, chateado. E nós vamos ver que a mão de Deus pesou, infelizmente, no corpo. Aí veja só. O verso 18. Verso 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizerem que a criança estava morta. Isso aqui, olha só, a criança não tem sexo. A gente não sabe se for uma menina ou se for um menino. Eu estou com 74 anos. No antigamente, hoje a coisa mudou, mas no antigamente, conta os mais antigos que a criança, quando nascia, ela ficava 2 meses de olhos fechados, até abrir os olhos. E veja só, essa criança, ela nem viu o mundo, ela não conheceu o mundo, porque em 7 dias, Deus fez o quê? Abortou a sua vida. Porque isso que Deus fez foi um aborto. E aí, eu digo, eu não lembro agora qual foi o estado, acho que foi no Paraná, uma menina, ela foi estrupada por um parente, uma menina de 9 anos. A senadora Damares queria que a menina tivesse a criança sem ter condições de ter a criança do estupro, sendo que a lei que está em vigência no país é contra esse tipo de gravidez. Não é gravidez desejada. Então, a lei faculta, sim, o aborto. Mas quem primeiro fez o aborto foi Deus, porque nasceu de uma violência que é diferente da relação que ela é feita com consentimento. Por exemplo, se nós vamos aí vem a hipocrisia. A hipocrisia desses que diz que tem que ter
o aborto, tem que ter o aborto, não, tem que deixar viver de qualquer maneira, mesmo que tenha sido por violência, mas as filhas deles, quando quando tem relações e engravida, eles mandam para fora do país para fazer o aborto fora, no país onde é que o aborto é livre. Se nós andarmos nas favelas, nós vamos ver muita menininha com criancinha no braço. Hoje a gente vê com mais frequência, muito mais ainda, com mais facilidade, nas clínicas da família, porque elas vão fazer o pré-natal, mas isso daí é tudo que começou antes. Mas anda na Zona Sul. Zona Sul, a gente não se vê uma menininha com um filho no colo. Mas a gente vê que aquela menina, ela já não é mais virgem. Quem conhece sabe que não é. Mas ela não tem filho. Por quê? Porque quando ela pega, ela vai fazer o aborto fora. Só fica a hipocrisia, só cai nas costas do pobre. Porque o rico, ele tira de letra. Ele tem dinheiro, ele é o dono do poder, ele é o todo-poderoso. Então, é mentira isso. Deus, ele não acenou com o estrupo para viver. O estrupo, ele cortou pela raiz. A criança não abriu os olhos, a criança não tem sexo, a criança não vingou. Deus, antes da criança viver, Deus falou, essa criança não morrerá, eu abortarei. Porque é um aborto. Tirou a vida, abortou. Abortou o quê? Abortou a vida. Não que agora se engravida conscientemente, aí não pode abortar. Aí é crime. Mas se vem mediante uma violência, é lícito. A lei, inclusive, ela faculta. E quem primeiro facultou o aborto foi Deus. É só ver a vida o que aconteceu com Davi. Cadê o filho de Davi? Nós conhecemos o Salomão. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, foi o homem, na sua época, mais rico do mundo. Mas essa criança que ele primeiro teve com Betseba, quem foi essa criança? Ninguém sabe. Não tem história dessa criança. A história dessa criança é que ela veio ao mundo no aborto. E ela saiu do mundo também. Então não adianta. Agora vamos continuar. Deus abortou a vida da criança, que teve de vida 7 dias. A criança só viveu uma semana. Só viveu uma semana. Porque Deus não permitiu, Deus não se agradou. Agora, vamos lá. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Então, o pecado bate à porta de Davi de novo. Agora é seu filho desejando a sua filha, que é a sua irmã. Ele vai até fingir que está doente, vai com outro irmão
vai urgir um plano para ficar só com a irmã, e aí ele vai fazer o quê? Outro estrupo. Vai estrupar sua irmã. Vai acabar com a vida da sua irmã. Estrupo violento. Vamos continuar aqui com o ponto de vista. Vamos lá. Desejos, o segundo estrupo. Desejo pecaminoso que levará para a feitura do crime de estupro, que levará ao crime de assassinato. Porque Tamar era irmã de Absalão. Quando ele toma conhecimento quem foi que fez aquilo, porque ela diz assim: ele fingiu que estava doente, aí diz aqui no verso 10 do capítulo 13. Então disse Amon a Tamar: traze comida ao quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-as a Amon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhe para que lhe comesse, pegou ela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Outro estrupo. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não, meu irmão. Não me force, porque não se faz assim. Israel, não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Naquele tempo podia, né? Eles não eram filhos da mesma mãe, então daria para casar, mas ele queria. O pecado bateu a porta. Quando o pecado bate a porta, é terrível. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. O estupro é sempre praticado pelo o mais forte, pelo superior. Sempre esse é nesse caso. Quer dizer, é mais forte de fisicamente, mas espiritualmente, né? É um fraco. É um amaldiçoado. Verso 15. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara, e disse-lhe Amon: levanta-te e vai-te. Olha só, quando conseguiu, por meio de violência, aquilo que ele queria, ele imediatamente, aquele falso amor que ele sentia, que era o amor do desejo dos olhos, torna-se em ódio. E ele despede sua irmã. Acabou com a vida da menina. Eu li o verso que ela ainda diz: então lhe disse: não há razão de me despedir assim. Mal seria esse mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvido. Vamos ao verso 20. E Absalão, seu irmão, então Tamar, não, 19. Então Tamar tomou cinzas sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e chorando. Aleluia. É triste, meu Deus, é triste. Eu estou sentindo a dor de uma estrupada. Eu tive uma irmã que sofreu esse crime nefasto. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, e teu irmão não se anguste o teu coração. Por isto assim ficou Tamar, esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E aí
Agora a coisa é com Absalão, né? É, 17, já li. Agora, fica o pontinho aqui. 17, já li. 22. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amon por ter forçado Tamar, sua irmã. Ele adquiriu o ódio do irmão, que não é para menos. Ele fez essa covardia com sua irmã. 29. Deixa eu ver aqui. 28. A vingança. Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, eu vos disser, feri Amon, então o matareis. Não temais, porque, porventura, não sou eu quem tolo ordenei. Esforçai-vos e sedes valentes. 29. E os servos de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Matou o Absalão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui. Agora veja só, lá em 2 Samuel 11, capítulo 11, capítulo 12, diz assim: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com suas mulheres perante este sol. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, 20, 21. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Então, foram 8 estrupos dentro da família de Davi. Tudo pela prevaricação do início dele. Aconteceu tudo isso. Por quê? Porque Deus, ele não faz, ele não gosta, não aceita a coisa errada. E Davi errou, muito ainda por ser considerado como aquele que tinha como o coração de Deus. Então, se vocês que vão assistir ou ouvir esse vídeo tiverem
de acordo, entenderem o meu ponto de vista, eu peço que vocês me ajudem divulgando, compartilhando que é para poder nós acabarmos com essa história de que o mal ele tem que vencer, porque quando há um estupro de forma criminosa, que se deixa, o mal venceu. Não é o problema, não é a criança, é o mal que vence. Então, diz a palavra que o mal ele tem que ser cortado pela raiz. O que Deus fez? Deus cortou o mal. E não tem ninguém maior do que Deus. Então, você não pode vir modificar aquilo que Deus ele fez, ele colocou. Deus ele não apoiou o estupro. Pelo contrário, ele abortou o estupro em 7 dias. Em 7 dias, Deus abortou o estupro. A criança nasceu, mas a criança não viveu. A criança praticamente já nasceu morta, porque Davi ficou em oração, em jejum, por 7 dias. Quer dizer, não podia. Então, meus queridos, eu peço a vocês que, se vocês puderem me ajudar, e se quiserem também entrar em contato comigo, pode entrar também em contato para que nós possamos falar sobre esse tema e outros temas, porque é o que eu gosto. Eu não tenho nenhum PhD de nada. O que eu tenho é muita leitura. Eu sou autodidata. E eu acredito e tenho certeza plena, absoluta, de que Deus ele me tem me dado unção para falar, trazer coisas concernentes ao reino. Muito obrigado e até uma próxima.